É, Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Salmo 94. A gente vai dar uma leitura, um pequeno trecho. E eu gostaria que vocês mantivessem durante a pregação a sua Bíblia em aberto, por causa de que a gente vai ler diferentes partes desse salmo durante a pregação toda. Então, abra a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 94. A gente vai ler desde o versículo 11 até o versículo 13. Salmo 94, versículo 11 ao versículo 13. E a nossa pregação de hoje chama-se Pleonasmo. Pleonasmo, o cristão e a responsabilidade social. Amém? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe quão que são fúteis. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Amém? Bom, uma boa noite para todos. Eu estou bastante feliz de estar novamente nesse local aqui. Eu acho que eu tinha muita saudade desse púlpito, por causa de que eu acho que a última vez que eu estive nesse púlpito, de uma maneira de pregador único da noite, foi há bastante tempo. A última pregação que eu tive aqui na igreja, eu dividi o púlpito com o Dorival, e a gente falou muito sobre o Salmo 96. E hoje eu vou falar sobre o Salmo 94, que é um pouco engraçado, por causa de que esses salmos eles falam muito da alegria e falam muito sobre cantar. Então eu estava pensando que Deus está me mandando a fazer uma das duas coisas. Ou Ele está me mandando a cantar muito, ou Ele está me mandando a ser um pouco mais alegre. E aí depois de cantar muito, descobri que Deus me mandou a ser alegre, porque cantar não é a minha praia. Então, isso foi uma piada. Eu sei, foi muito ruim. Então, tá, não precisa dar risada disso. Mas são salmos que falam muito sobre alegria, são salmos que falam muito sobre o louvor, mas esse Salmo 94, ele tem uma mensagem fantástica para nós, e eu praticamente trouxe uma palavra que falava um pouco sobre a responsabilidade social. Eu trago uma palavra para a igreja que fala muito sobre a responsabilidade social do cristão. E eu decidi chamar essa palavra de pleonasmo, por causa, e para quem não sabe o que significa um pleonasmo é uma figura de linguagem onde você repete uma coisa necessária. Então, aquilo que você fala, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, e não sei lá, algumas coisas semelhantes, esse é um pleonasmo, uma figura de linguagem que repete algo que seja totalmente necessário. E eu estou chamando, e o meu objetivo hoje na pregação é falar sobre cristianismo e responsabilidade social é um pleonasmo. Eu praticamente falar de uma coisa muito semelhante. Muito semelhante. E eu não queria falar porque é semelhante, eu queria que a gente fosse construindo a nossa pregação, fosse construindo o nosso ensinamento, e à medida que a gente for aprendendo com a palavra de Deus e com o Salmo 94, a gente vai descobrir por que a gente pode chamar isso de pleonasmo. Então, prontos para entrar para dentro do Salmo 94? Então, vamos a falar um pouco sobre o Salmo 94. Mas antes de falar sobre o Salmo 94, ontem eu estava no Facebook, e o Facebook, e a minha mãe usa também o Facebook. Então, ela é uma das poucas mães que usam o Facebook no mundo. E a minha mãe usa o Facebook para me dar bronca. E eu espero que ela não assista o vídeo no YouTube depois dessa pregação, porque depois ela vai dar bronca por eu ter falado que ela me dá bronca no Facebook. Mas ela perguntou para mim, o que você vai pregar? E eu falei assim, eu vou pregar sobre política. E aí ela me falou assim, política? Mas onde que está isso na Bíblia? E a pergunta da minha mãe é uma pergunta que introduz muito bem a palavra que a gente vai falar sobre hoje. Porque, parabéns mesmo. Porque a gente tem uma cultura cristã, que a gente gosta de dividir
a gente gosta de dividir as coisas. Se a gente tivesse que explicar como que o cristão se vivencia hoje, falando uma coisa e outra coisa. Então, assim, a gente gosta de dividir as coisas. E se a gente for falar de política, a gente não encara isso como se fosse uma coisa que estivesse dentro do nosso ambiente cristão. Sempre que a gente fala de política, a gente fala como alguma coisa que fosse secular, alguma coisa que fosse mundana, e o que estivesse além daquilo que está dentro dos parâmetros do reino de Deus. E eu acho que o tema de política é muito importante, é muito interessante falar nessa data, primeiro, essencialmente, porque a gente, na sexta-feira, a gente tem um feriado muito feliz. Na verdade, eu acho que as pessoas ficam mais felizes do feriado do que pela independência do Brasil, mas a gente teve um feriado no qual a gente celebrava a independência do Brasil. Mas a segunda coisa pela qual a gente deve se importar de pregar ou de falar sobre política é por causa de que a gente está em tempo de eleição. E a gente vai, praticamente, nesse momento, a escolher quais vão ser os nossos representantes no governo, quais vão ser os nossos representantes, quem vai dirigir, quem vai tomar renda do nosso país. E, bom, eu queria falar um pouco sobre por que se dá essa separação entre igreja e política, e depois eu vou falar um pouco sobre o que gerou todas essas questões. Então, historicamente falando, tinha uma só igreja, era a Igreja Católica. E essa Igreja Católica, ela era muito ligada com a questão do Estado. E tanto assim, e a Igreja Católica tinha uma ligação muito grande com o Estado, porém chegou um momento no qual alguns reis e alguns governos ficaram um pouco indignados porque a Igreja Católica estava sendo um pouco negligente naquilo que ela estava fazendo. A Igreja Católica tinha uma ligação muito grande com o Estado, a Igreja Católica tinha um poder muito grande, mas ela estava sendo negligente com isso. E alguns governos ficaram praticamente indignados com essa negligência que a Igreja Católica estava tomando. Porém, a partir disso, isso também se encontrou muito com o nosso movimento, o movimento que nós seguimos, que é o movimento protestante. O movimento protestante é conhecido como protestante por causa de que nós devemos protestar. Então, o Lutero ele se levantou e ele protestou contra alguma injustiça, contra as indulgências. Então, nós protestamos em contra disso. E Lutero se levantou contra esse mal entendido que tinha na igreja, e por isso nós, os reformadores, praticamente saímos de um estado no qual a Igreja Católica tinha um domínio total entre Estado e Igreja, e passamos a ter uma divisão entre Estado e Igreja. Então a gente passou a ter um discurso muito forte entre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, assim, a gente separou isso a partir da Reforma. E isso foi praticamente por causa da interpretação, por causa do momento histórico no qual a Reforma foi formulada. Mas a partir desse momento, e depois que o cristianismo chegou no Brasil, depois que a Reforma chegou no Brasil, acontecia um negócio um pouco diferente. E o que aconteceu foi o seguinte: inicialmente os católicos chegaram aqui com toda a questão da coroa portuguesa, e quando os protestantes chegaram, eles fizeram um protestantismo muito anticatólico. Então tudo aquilo que parecesse católico não servia, não prestava, e tudo aquilo que estava dentro dos parâmetros anticatólicos praticamente era isso que fazia. E isso criou a identidade da nossa igreja. Então aquilo que estava ligado contra o poder da coroa romana, da autoridade portuguesa, estava praticamente legitimado como mal. E a partir disso, nós, os cristãos reformados, nós, os cristãos protestantes, fazemos uma separação muito grande entre questão política e questão secular. Então, por que eu estou falando tudo isso? Por causa de que a gente se esqueceu das nossas responsabilidades sociais e a gente fica praticamente jogando as responsabilidades sociais para os outros. Eu queria, nesse momento, depois de que eu falei um pouco sobre a história, eu queria simplesmente fazer uma advertência.
E nessa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Sacomã, a gente entende, a gente não entende de nenhuma maneira que a gente faz nenhum tipo de publicidade para nenhum partido político e nenhum tipo de publicidade para nenhum candidato, nenhum vereador. A gente não tem nenhuma ligação com nenhuma campanha política. E a gente não tem por causa de que isso não é prioridade para nós. Porque enquanto a gente pode, muitos por fora, muitas instituições podem lutar em favor de um candidato, podem lutar em favor de um partido, nós lutamos pelo reino de Deus. Enquanto muitas pessoas podem lutar pelo voto ou por que um candidato ganhe, nós lutamos para que o reino de Deus seja estabelecido. Enquanto muitas pessoas lutam pelas propostas que podem ser X ou Y, nós lutamos para que os valores do reino sejam estabelecidos. E é isso que praticamente nos rege. Nós acreditamos de que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é rei, nosso Deus é rei, que o nosso Deus está sobre todas as coisas. E muito mais do que qualquer tipo de política, muito mais do que qualquer tipo de candidato político excelente, está o nosso Deus. E o nosso Deus tem qualidades incríveis para reinar, para governar. Por isso que nós lutamos pelo reinado de nosso Deus. Por isso que nós lutamos por causa deste reinado, o reinado que vai transformar o mundo algum dia. Muitas campanhas políticas chegam com a ambição de mudar o mundo. Só o nosso Deus tem o poder para mudar o mundo. Só o nosso Deus tem esse grande poder de mudar as coisas. E falando um pouco sobre cidadania, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a como ser cidadão. E, infelizmente, a nossa grande dificuldade de ser cidadão é que a gente acredita de que só o voto é a única coisa que a gente tem para fazer como cidadão. Se eu votar nessas eleições, eu fiz meu dever como cidadão. E eu gostaria de soltar de uma maneira muito clara de que cidadão não simplesmente tem que votar. Os cidadãos têm muita mais responsabilidade do que isso. E eu entendo e vejo que a gente, na nossa democracia, a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente fica jogando as responsabilidades um para o outro. Então, assim, praticamente nós jogamos as responsabilidades para aqueles que estão no poder, dizendo de que eles são corruptos, dizendo de que eles não fazem praticamente coisa nenhuma. Mas, enquanto isso, a gente também não cumpre as nossas responsabilidades. A gente acredita de que a gente vota e acabou. A gente acredita de que o nosso voto está bem o suficiente. E se a gente votar da maneira correta, porque a gente está muito mal acostumado a votar. A gente vota não para aquela pessoa que a gente acredita que tem uma proposta melhor, mas a gente vota para aquele que a gente acredita que vai ganhar. Eu já me cansei de ouvir o discurso aquele de que eu não vou votar no candidato X por causa de que eu sei que ele não vai ganhar na eleição. Eu gosto dele, mas eu sei que ele não vai ganhar na eleição. Eu vou votar no candidato Y porque eu sei que no final ele é o que vai ganhar essa eleição. Então a gente está muito mal acostumado a votar, mas a gente tem que aprender que não simplesmente o voto é a nossa responsabilidade como cidadãos. A nossa responsabilidade como cidadãos vai muito além disso. A nossa responsabilidade como cidadãos é manter a justiça, é manter um protesto, é manter que as coisas se mantenham iguais, é procurar que a lei seja estabelecida entre nós. E o que a gente está muito mal acostumado a fazer é a gente se conformar, é a gente acreditar de que aquela pessoa que está no poder vai fazer tudo acontecer enquanto a gente não faz nada e folga na nossa casa. A gente acredita que as pessoas vão fazer por nós, mas a gente não toma as nossas responsabilidades como cidadãos. E, infelizmente, os cristãos estão muito mal nessa parada. Por causa de que a gente tem cristãos que a gente precisaria de ter uma imagem honesta, uma imagem sincera, e infelizmente nós, como cristãos, não temos uma imagem boa perante a sociedade, por múltiplos exemplos que possam existir. E mesmo que tenha 2 ou 3
cristãos honestos, como deveriam existir, a gente criou uma imagem de um cristão que ama mais o dinheiro do que a palavra de Deus. Então, sempre que a gente vê um cristão na política, não vou fazer julgamento nenhum, a gente acredita de que ele está envolvido em algum tipo de corrupção. E, infelizmente é assim. Nós, como cristãos que deveríamos ser exemplos, estamos sendo praticamente um povo que praticamente está sendo mal falado por causa dos maus exemplos que existiram. E a gente, infelizmente, as pessoas de fora não fazem divisão nenhuma. Se você falar que você é evangélico, se você falar que você é cristão, não adianta que você fale que sua igreja é diferente. Todo mundo é do mesmo buraco. E, infelizmente é assim. Mas qual é a resposta para toda essa confusão toda? Eu não vim aqui com a finalidade de falar, expor as minhas ideias e falar aquilo que eu acho problemático nessa política. Eu não vim aqui falar de quanto a democracia é falida no Brasil. Eu não vim aqui falar sobre quantas coisas a gente está em contra. Eu vim falar uma coisa muito simples. Eu vim falar que os cristãos, em si, são responsáveis sociais e deveriam ser os melhores cidadãos que possam existir. A Bíblia diz que a base do cristianismo é muito simples. Ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo é essencial para o cristão. O amor ao próximo, quem a gente vê, é essencial para a gente conhecer aquele Deus que a gente não consegue ver. Amar ao nosso próximo, lutar pela justiça, lutar pela equidade, lutar pelo ordem, é essencial para nós. E a gente não pode se esquecer disso. O problema é que a gente acreditou ou a gente tomou o cristianismo a partir de outros parâmetros e a gente tem um cristianismo da boca para fora. A gente fala que é cristão, mas as nossas atitudes são totalmente anticristãs. A gente diz que é seguidor de Cristo, mas a gente, por dentro, a gente não faz nenhuma atitude. A gente muito mais semelhante, somos muito mais semelhantes a fariseus do que cristãos. E o problema não está nas nossas atitudes, o problema está nos nossos princípios. A gente ainda não entendeu quais são os nossos princípios como cristãos. E eu queria que você visse aí no seu Salmo 94 que tem diversos princípios que o Salmo nos comenta. E o Salmo, ele é um salmo que está cheio de inquietações, está cheio de perguntas. Então ele se pergunta assim, por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? E no final, o Deus dá uma resposta para essa pessoa. Ele está cheio de inquietações. Você pode perceber aí no versículo 3, no versículo 4, você pode perceber no versículo 16, mas você vê que todas essas inquietações trazem uma resposta de Deus. E essa resposta que Deus traz uma paz para o coração do salmista. E eu queria, principalmente, falar de 3 princípios que eu vejo neste salmo. 3 princípios super importantes para a gente ser um cristão responsável socialmente. Eu queria primeiro falar sobre a justiça. Eu queria que a gente lesse do versículo 1 até o versículo 6. O Senhor, Deus vingador, o Deus vingador, resplandece. Levanta-te, juiz da terra. Dá aos soberbos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios se exultarão? Até quando ficarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam o mal? O Senhor, eles esmagam o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão. E a justiça em si é um valor
totalmente cristão. Deus é um Deus justo e por isso nós devemos ser justos. Deus é um Deus que faz justiça e por isso nós devemos ser justos. E tem algumas partes desse salmo que me surpreendem. E uma das coisas que Deus pediu para o povo encarecidamente cuidar, de uma maneira muito clara, é cuidar da viúva, do estrangeiro e do órfão. E infelizmente, aqueles que eram ímpios, que poderiam ser de fora ou de dentro do povo, estavam indo, fazendo mal contra a viúva, o órfão e o estrangeiro. A nossa sociedade é uma sociedade muito injusta e nós, como protestantes, devemos protestar pela justiça. A nossa sociedade é uma sociedade que não tem igualdade e nós, como protestantes, devemos lutar pela igualdade. Eu queria falar de uma maneira muito clara que esse salmo, no início, ele parece até um pouco confuso, sabe? Porque esse salmo, a primeira palavra que tem nesse salmo é vingador, sabe? E vingança não é uma coisa que a gente entenda como muito boa. Eu sei que tem algumas versões que possam ter o traduzido de uma maneira muito diferente, mas a palavra vingança, até por o que a gente tem como cultural, a gente não entende como muito bom. Mas, em si, o que a gente tem nesse salmo é que o nosso Deus é um Deus justo. A melhor palavra para traduzir é que Deus não é um Deus que faz vingança, mas um Deus que faz justiça. A melhor forma de Deus fazer justiça é por meio do seu Filho. E a gente está acostumado a acreditar uma justiça muito egoísta, onde a justiça é feita para nós e a gente se esquece da parte do outro. Deus fez justiça porque nós éramos pecadores, nós éramos impuros, nós estávamos longe de Deus e nós merecíamos a morte. E enquanto todas essas coisas poderiam nos afetar, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O jeito mais amoroso de Deus também demonstrar o seu amor para nós é o jeito mais justo também de demonstrar sua justiça para nós. Deus coloca toda a sua justiça na pessoa de Cristo. E porque Cristo é justo, nós devemos ser também justos. Porque Deus fez justiça em Cristo, porque Deus fez justiça para nós por meio de Cristo, nós devemos imitar o que Deus faz. Muitas vezes a gente fica reclamando de que as coisas são injustas e que a gente não precisa fazer mais nada porque isso é injusto para mim, então vou me rebelar contra a sociedade e contra tudo. Eu incentivo a que você tome atitudes que sejam de louvor a Deus. Justiça é um princípio cristão e nós fazemos justiça por causa de que nós acreditamos que o nosso Deus é justo. Sempre que nós praticamos justiça, estamos louvando a Deus. Faça a justiça acontecer. O segundo valor que eu vejo nesse salmo é o valor da verdade. Vamos ler o versículo 20 ao versículo 22. Pode associar-se contigo o trono perverso, que maquina o mal em nome da lei? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue do inocente. Mas o Senhor tem sido meu alto refúgio e meu Deus, rocha onde eu me refugio. E quando a gente imagina de como Deus faz o seu reino, além da justiça, a gente tem a verdade. E Deus, Ele é totalmente verdadeiro com os seus. E com os que não são seus também. Deus, em si, Ele manifesta o valor da verdade quando Ele se apresenta diante de nós. Ele manifesta para nós
que a gente deve conhecer a verdade, vivenciar a verdade e procurar a verdade. A gente fica e a gente gosta de falar de uma maneira muito repetida de que a verdade nos liberta, mas a gente mal consegue falar a verdade. A gente gosta de falar para as pessoas e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente mal consegue falar a verdade entre nós. A gente mal consegue não mentir para o nosso próximo. A gente gosta de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas a gente tem a nossa boca cheia de mentira. A nossa sociedade, o reino de Deus, ele está fundamentado em um lugar justo, mas está fundamentado também na verdade. Seja sincero com as coisas. Não, na verdade eu não queria falar seja sincero, é sejamos sinceros, porque eu me incluo. Sejamos sinceros com aquilo que fazemos. Procuremos viver em verdade. Hoje em dia a gente tem uma má imagem do cristão, porque muitos dos cristãos que puderam existir não foram honestos. Vamos fazer a contramão, gente. Vamos mostrar a honestidade que a gente tem. Eu tenho certeza que neste lugar, em muitas outras igrejas, pode haver muita gente honesta. E, infelizmente, pela imagem de poucos, o mundo começou a acreditar que os cristãos eram safados, não eram sinceros. Vamos a fazer da imagem cristã uma imagem justa, uma imagem honesta, uma imagem que fale a verdade, uma imagem que esteja longe da mentira, uma imagem que não tenha nenhuma relação com aquilo que não seja verdade, porque nós seguimos a verdade. Procure implantar a verdade em nossa vida. Procuremos implantar a verdade na nossa vida. Procuramos ser honestos, sinceros e fazer o que é correto. O que é correto não é aquilo que é fácil, mas é aquilo que Deus se agrada. Por último, Deus é um Deus de cuidado. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que não se esquece dos seus. Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, versículo 17, eu estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, o teu amor me sustentou. E, bom, sempre que eu leio um salmo, eu tenho o costume de perguntar para as pessoas qual é a parte que mais chamou a atenção do salmo. Então, sempre que eu leio um salmo X ou Y, eu pergunto para as pessoas qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção. E eu tenho, para mim, nesse salmo, este versículo. Porque é o versículo que fala sobre como é que Deus cuida daqueles que são seus. O meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. O Deus é um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, mas a maior qualidade do nosso Deus é que o nosso Deus é amor. E o amor, ainda que muitas pessoas não consigam definir de uma maneira muito clara, ainda que nós não consigamos definir, o nosso provisório conceito é a possibilidade de se doar para o outro, a possibilidade de se entregar para o outro de uma maneira infinita. E o amor de Deus nos sustenta a cada momento. Eu gostaria que você saísse revestido desse lugar, saísse engajado desse lugar de tentar praticar justiça, de tentar ser justo com os outros, tentar praticar justiça na sua vida cotidiana, que vai ser o melhor culto de louvor que você pode dar para Deus. Mas não só isso, tentar ser verdadeiro. Tente ser verdadeiro na sua casa, tente ser verdadeiro na sua família, tente ser verdadeiro no seu trabalho, viver a verdade conforme a gente segue a verdade. E o mais importante, seja sensível, seja atento
consiga ter aquele coração de amor que Deus tem. Eu sei que é um grande desafio para muitos de vocês, como é o meu grande desafio. Mas é o amor de Deus que nos sustenta. Esse salmo, ele está cheio de perguntas. Ele está cheio de perguntas de por que Deus acontece isso, por que Deus acontece aquilo. E aí Deus responde de uma maneira muito clara, que Ele é o juiz da terra, que Ele é o rei soberano, que Ele cuida de todas as coisas. Mas Ele não cuida de qualquer jeito. Ele não cuida de qualquer jeito esculambado. Ele cuida com o seu amor, com a sua graça, com o seu coração cheio de amor. Nessas eleições eu engajo vocês a que vocês sejam bons cidadãos, que vocês saibam escolher, mas que vocês acreditem de que isso não acaba só aí. Não acaba só quando você sai da cabine e você dá seu voto. Consiga protestar contra a justiça, consiga viver em verdade e procure viver o amor que tanto a gente fala. Vivenciemos aquilo que a gente aprendeu no Evangelho, vivenciemos aquilo que a gente acredita que Deus faz, vivenciemos a justiça de Deus, vivenciemos a verdade de Deus e vivenciemos o amor de Deus. Não saia desse lugar sem acreditar que você não está sendo chamado por Deus, porque a nossa vocação é de sermos os melhores cidadãos que tem. Os melhores porque nós temos princípios. Os nossos princípios são a justiça, a verdade e o amor. Vivamos desse jeito. Eu exorto a todos nós que vivamos do jeito mais justo, do jeito mais verdadeiro e do jeito mais amoroso. A pregação chama-se pleonasmo. E pleonasmo é uma verdade, é uma coisa que se repete necessariamente. E eu não teria por que falar sobre responsabilidade social. Mas eu falo porque é um assunto que a gente se esqueceu. Falamos de responsabilidade social por causa de que nós cristãos devemos ter no nosso coração, na nossa cabeça, que somos responsáveis por essa nossa terra, que somos responsáveis pela nossa sociedade. A nossa igreja, ela tem um projeto social. Tem muitas coisas para serem feitas. Gostaria de engajar vocês a que vocês conhecessem os nossos projetos. Tem muitas crianças que precisam de amor. Tem muitas coisas que precisam ser feitas. E nós cristãos somos responsáveis pelos nossos princípios. Façamos daquilo que pregamos aquilo que vivemos. Amém? Abaixe sua cabeça um pouco. Feliz é aquele homem que o Senhor repreende e que ensina a sua lei. Felizes são aqueles, Pai, que conseguem viver com os teus princípios. Não se engaje a viver conforme o teu reino. Não se engaje a viver conforme o teu evangelho. Peço perdão pelas vezes que a gente se esqueceu simplesmente. Ou que a gente sabia que a gente foi negligente, a gente foi injusto, a gente não foi amoroso, ou a gente não falou a verdade. Peço perdão por isso, Pai. E não se engaje a acreditar que o nosso São Paulo, a nossa rua, a nossa casa, o nosso Brasil pode ser transformado pelo teu amor, pela tua verdade e pela tua justiça. Pai, nós acreditamos no teu poder, nos ajuda a vivenciar ele. Nós acreditamos que o Senhor faz mudanças incríveis, nos deu o privilégio de ver o Brasil mudado. Mas não só o privilégio, nos deu o privilégio de sermos instrumentos teus nessa mudança. Nos engaje a sermos pessoas responsáveis. Nos engaje a ser cristãos
de coração e não só de palavra. Nos engaje a viver conforme o Teu Evangelho. Peço perdão pelos nossos erros, Pai. E que saiamos desse lugar incentivados a viver mais conforme a Tua Palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.